Tá sim, normal. Tá bom. Então, esse quadro aqui do ano litúrgico, ele é de fundamental importância para a vida de cada um de nós. Ele deve estar bem. É, é como que uma fotografia permanente que a gente deve ter na mente. Eu sempre digo, uma pessoa entra na igreja, mas se ela não entender o ano litúrgico e ela não entender a liturgia, ela não vai entender a igreja. Você pode dar catequese, pode fazer qualquer outra coisa, sem de fato entender o que é a igreja, porque é somente quando nós nos adentramos para dentro da lógica do ano litúrgico e da liturgia de modo geral, a celebração, a missa, por exemplo, é que a gente vai compreender de fato o que é a igreja e a sua dinâmica organizacional. Se os 3 dias mais importantes da nossa fé cristã, em que celebramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus, sua vitória sobre a morte e o poder da nossa vida sobre as trevas. Aliás, são os 3 dias. Consiste no centro, veja só, gente, é uma expressão muito forte, consiste no centro da nossa fé. Ou seja, é, à medida em que nele celebramos a obra da redenção humana e da perfeita glorificação de Deus, de Cristo, realizou quando morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, renovou a vida. Isso está aqui na Sacrosanto Concílio e está também no documento 43. Se alguém pergunta qual é a razão da liturgia, a liturgia existe para glorificação de Deus, isto é, o movimento vertical, e santificação humana, ou seja, um movimento horizontal também. O Tríduo Pascal tem início na celebração da Ceia do Senhor, na quinta-feira santa à noite, culminando na solene vigília pascal e encerra na tarde do domingo da ressurreição. Com sua celebração durante 3 dias, faz-se presente e se realiza para a vida das comunidades o mistério da Páscoa de Cristo, isto é, sua passagem deste mundo para a vida do Pai. Ou seja, se a gente observa, ela é uma única celebração, mas que se dá em 3 momentos. Nós vamos começar a celebração na quinta-feira com o sinal da cruz. Na sexta-feira, na quinta-feira mesmo, ela já não tem a bênção final. A gente vai concluir com a adoração. Depois o povo sai em silêncio. Na sexta-feira não começa com o sinal da cruz, começa em silêncio, não tem bênção final. E assim no sábado começa com a bênção do fogo e depois tem a bênção solene no sábado à noite. Então isso é muito importante entender, porque o que nós estamos celebrando é o Tríduo Pascal. E às vezes o pessoal pode até achar que é brincadeira, é a gente sendo radical. Não tem sentido você participar só de uma parte do Tríduo Pascal. Tipo, eu vou só a quinta, eu vou só a sexta, ou eu vou só ao sábado à noite. É como alguém que chega no início da missa, mas não pegou o restante. Ou alguém que chega no meio, mas não pegou o antes nem o depois. Ou alguém que pega só o final. Então, isso, no mínimo, deve ser claro para todos nós. No Tríduo Sagrado, a Igreja celebra solenemente os grandes mistérios da nossa redenção, fazendo em celebrações especiais memória do seu Senhor crucificado, sepultado e ressuscitado. Isso é um pensamento de Santo Agostinho. Celebre-se, portanto, por toda parte o jejum pascal, na sexta-feira da Paixão do Senhor, e se for oportuno também no sábado santo, que é o sábado durante o dia, para que se chegue com ânimo elevado às alegrias do domingo da ressurreição. Para uma boa celebração do Tríduo Sagrado, requer-se um número adequado de ministros leigos que deve ter sido cuidadosamente instruído sobre o que lhes compete fazer. Isto é, a nova reflexão diz que até que se uma comunidade não dispor de ministro suficiente, é melhor que ela nem celebre o tríduo. Isso reforça a responsabilidade de cada equipe preparar com seu devido valor, como também cada ministro. O canto do povo, dos ministros, dos sacerdotes que preside, tem peculiar importância nas celebrações desses dias, pois os textos recebem toda a força que lhes é própria, sobretudo quando são cantados. Portanto, os pastores não deixem de explicar aos fiéis
da melhor maneira possível as partes, o significado das celebrações, preparando-os, assim, para uma participação ativa e frutuosa, uma citação da Sacrosanto Concílio. As celebrações do Tríduo Sagrado se realizam nas igrejas, catedrais, paroquiais e somente naquelas em que podem ser feitas com dignidade, isto é, com presença de fiéis, um número adequado de ministros e possibilidade de cantar pelo menos algumas partes. Convém, portanto, que as pequenas comunidades, os movimentos e outros grupos especiais se congreguem nessas igrejas para que as celebrações se realizem de forma mais nobre, isso que eu falei anteriormente. Santo Agostinho, no século IV, chamava esta celebração Tríduo do Crucificado, do Sepultado e Ressuscitado. De fato, o Tríduo Pascal possui uma unidade onde cada dia é entendido como um momento progressivo de uma única celebração. Eu sou muito grato a Deus porque eu entendi isso, mas eu não sei se eu consigo traduzir para o meu povo e para quem a gente dá os cursos. Então, Tríduo Pascal, 3 aspectos de uma única celebração. Esse artigo ele saiu na revista de liturgia das Irmãs Pia Discípulas faz mais de 15 anos. Então, Páscoa da Ceia, memória da ceia pascal. Ou seja, sempre vai vir a palavra Páscoa antes, porque o evento já se deu. Jesus não está mais morrendo. Não, já isso aqui é um evento que já se deu há 2000 anos atrás. Agora ele é uma liturgia, um rito, é uma celebração. Depois Páscoa da Cruz e Páscoa da Ressurreição. Quinta-feira Santa, Páscoa da Ceia. Alguém pode ler? Vamos lá, coragem. A memória da última ceia de Jesus, da sua entrega, do seu amor sem limites, da inauguração da nova aliança, do sangue dele derramado na cruz. Antes da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos lá, continua, Tiane. Com 2 gestos simbólicos, anunciou profeticamente sua morte na cruz. O lava-pés e o pão partido, partilhado com o vinho, na espera ardente da realização do reino de Deus. A Eucaristia é o memorial da entrega do Senhor, de sua morte e ressurreição, é a complementação da festa da Páscoa judaica, que faz memória da libertação da escravidão do Egito, como nos lembra a primeira leitura desta celebração. Isso, a primeira leitura do Êxodo, capítulo 2, é aquele texto que diz assim: então, no 14º mês desse mês, quarto dia desse mês, vocês vão pegar o cordeiro macho de 1 ano, ser defeito, imolar, ervas amargas, incingidos, e celebre a Páscoa do Senhor. Aquilo que foi um fato, ou seja, a libertação do povo, agora se torna uma liturgia, se torna um rito. A missa da ceia do Senhor seja celebrada à noite, na hora mais oportuna, com plena participação de toda a comunidade local. Nela, todos os sacerdotes e ministros exercem suas respectivas funções. O altar seja enfeitado com flores, com a moderação que convém à índole desse dia. O tabernáculo esteja totalmente vazio para a sagrada comunhão do clero e do povo. Neste dia e no dia seguinte, consagra-se quantidade suficiente nesta missa. Por quê? Na sexta-feira, a gente não tem a missa. Portanto, a hóstia consagrada é essa da quinta-feira. Deve-se sempre estar lembrando disso. E os ritos desta celebração, como de praxe, a gente conhece o refrão orante ou mantra, o canto de abertura, a procissão de entrada, saudação, o ato penitencial e a gente tem o glória, porque afinal é uma festa em que nós fazemos memória de 2 importantes sacramentos, que é o sacramento da Eucaristia e a instituição do sacerdócio. Depois segue a oração coleta como na liturgia normal também.
Sugestão. Alguém pode ler a sugestão? Onde for oportuno, nos ritos iniciais, após a saudação, pode-se utilizar o costume judaico de começar a Páscoa acendendo as luzes da festa, utilizando-se, por exemplo, a menorá, candelabro de 7 velas ou uma bacia com areia, onde cada vela é acesa em memória de um grupo ou comunidade que deseja unir-se especialmente por ocasião da festa. Isso. Há essa possibilidade. Tanto pode usar a menorá como referência, mas pode usar as velas de acordo com a quantidade de grupos que tiver na comunidade. Isso a gente geralmente faz em comunidades menores. Por exemplo, aí na aldeia, Carol, você vai celebrar aqui depois da oração coleta, ou antes da oração coleta, olha, vamos fazer memória dos grupos da nossa comunidade. Alguém chama pastoral familiar, ou Bíblia na vida, pastoral da juventude. E se quiser, pode dizer, eis-me aqui, Senhor, e vai acender uma vela de acordo com a quantidade de grupos que tiver. A gente fazia em comunidade mais simples, botava ali a areia mesmo no chão e colocava essas velas. Mas aí a certificação depende de cada comunidade. Tem delas que vai usar mesmo só o candelabro de 7 velas ou a menorá. Os textos bastante conhecidos, o Salmo é importante, pelo amor de Deus, não vamos rezar esse salmo, vamos cantar com toda a solenidade que ele sugere. Depois da proclamação do Evangelho, o sacerdote faz a homilia, na qual são explicados os principais mistérios comemorados nesta missa, a instituição da Sagrada Eucaristia e da ordem sacerdotal, bem como o mandato do Senhor sobre a caridade fraterna. Então, a Eucaristia todo mundo sabe. Agora, a ordem sacerdotal, por quê? À medida em que Jesus institui a Eucaristia, institui também quem preside a Eucaristia, isto é, o sacerdote consagrado, que é o do padre. Terminada a homilia, procede-se o lava-pés, onde, por razões pastorais, aconselham as pessoas escolhidas sejam levadas pelos ministros aos assentos preparados em lugar conveniente. O sacerdote, tendo retirado a casula, se necessário, aproxima-se de cada uma, lava e enxuga-lhe os pés, auxiliado pelos ministros. Depois do lava-pés, o sacerdote lava e enxuga as mãos, retoma a casula e volta à cadeira de onde preside a oração dos fiéis. E desse dia, a gente omite o credo. A liturgia eucarística, dando início à liturgia eucarística, pode-se organizar uma procissão dos fiéis na qual compõe o vinho, apresentam-se donativo para os pobres. Ou seja, aqui também, porque o ideal seria que o altar estivesse sem toalha, mas para que isso aconteça tem que ser uma boa preparação, ou seja, o ministro, porque a ideia de ceia, como é que nós fazemos a ceia na nossa casa? Primeiro você vai colocar uma boa toalha sobre a mesa, depois você vai colocar os pratos, vai colocar, quer dizer, era essa ideia que essa liturgia deveria repassar também. Quando o altar começa sem toalha, até aqui a hora das oferendas, e na hora das oferendas alguém prontamente vem e arruma as alfaias do altar, assim como também os outros elementos que o padre vai fazer ali, o oferecimento. Isso é bonito, é importante, mas exige também uma boa preparação, porque tudo deve ser feito com muita precisão. Depois, distribuída a comunhão, a reserva eucarística para a comunhão do dia seguinte é deixada sobre o altar. O sacerdote, junto à cadeira, conclui a missa com a oração depois da comunhão. O translado, terminada a oração depois da comunhão, o sacerdote de pé põe e abençoa o incenso no turibo e ajoelhado incensa 3 vezes o Santíssimo Sacramento. Recebe o véu humeral, quem tem, né, de cor branca, levanta-se, toma o cibório e o cobre com as extremidades do véu. Sempre o véu humeral é aquele que, ou seja, quem tem, o padre não pega com as mãos nuas, né? Ele pega, é o véu que segura ali o ostensório.
Forma-se a procissão da transladação do Santíssimo Sacramento, com tochas de incenso pela igreja, ao lugar da reposição, preparada em alguma parte da igreja ou capela conveniente ornada. À frente vai o ministro leigo com a cruz, entre dois outros, com cartiçais acesos, segue-se outros levando velas acesas diante do sacerdote que leva o Santíssimo Sacramento, e vai o turefário com turíbulo fumegante. Isto, gente, por exemplo, nós temos a catedral, várias outras igrejas que têm capelas que cabe razoavelmente um bom número de pessoas. Mas muitas vezes, no geral, isso aqui acontece tudo ali, no mesmo espaço, no mesmo presbitério, no mesmo altar. Se quiser, pode fazer um passeio pela igreja, não é muito recomendado, não. O translado, como a palavra diz, seria do altar principal para a capela do Santíssimo. Em tempo oportuno, retiram-se as toalhas do altar e, se possível, as cruzes da igreja, convém velar as cruzes que possam ser retiradas. Os fiéis sejam exortados a adorar diante do Santíssimo Sacramento durante algum tempo da noite, segundo as situações e circunstâncias do lugar. Contudo, após a meia-noite, esta adoração seja feita sem nenhuma solenidade. Há lugares que as pessoas inventam. Não, a gente quer passar a noite em adoração. Tudo bem, pode passar, mas já não é mais aquela adoração comunitária, com cantos e tudo mais. É uma coisa mais silenciosa. A sexta-feira da Paixão do Senhor, Páscoa da Cruz, segundo momento do Tríduo Pascal. Alguém lê com coragem? Neste dia, fazemos memória da paixão e morte de Jesus. Entendemos, então, que no centro desta celebração está a cruz. A Páscoa da cruz, por um lado, expressa a tristeza e o luto, porque, afinal, o esposo nos foi tirado. E porque o mal, que fez o justo inocente sofrer e morrer, parece não ter se acabado e se prolonga até os nossos dias. Continua, Janilde. Páscoa da Cruz. A cruz é um instrumento de tortura e testemunha o escândalo da inteligência humana em fazer os humanos sofrer. Prostrando-se, ajoelhando-se, silenciando, rezando, a comunidade participa desta Páscoa da Cruz, expressando seu protesto contra a justiça e sua solidariedade com os crucificados do mundo e da história. A celebração da Sexta-feira Santa também assume a dimensão de ação de graças pela doação da vida de Cristo e pela remissão que o Pai lhe deu. No Evangelho de João, a cruz é apresentada não tanto como um instrumento de morte, mas, sobretudo, como trono e exaltação, sinal de salvação. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem. Dentro desta visão, a cruz entra na Assembleia como sinal de vitória, como árvore da vida. Quando o povo beija e aclama a cruz, aclama e adora o Cristo que deu sua vida por nós, até a morte na cruz, para nos dar a vida. Do supremo ato de amor de Jesus na cruz, de sua compaixão, nasce a igreja,
do coração aberto pela lança, brotando os sacramentos pascais, o batismo, que é a água, e a Eucaristia, o sangue. Isso, a gente faz essa prece, né, na oração de bênção da água do batismo. Do lado de Cristo sai sangue e água, fazendo nascer a igreja e os sacramentos da igreja. A água representa o humano, o sangue representa o divino. Neste dia, sexta-feira e sábado santo, segundo a antiquíssima tradição, a igreja não celebra os sacramentos, ou seja, não tem sacramentos na sexta-feira santa e nem no sábado durante o dia, a não ser com alguma urgência que pode se dar a unção. Neste dia, a Sagrada Comunhão só pode ser distribuída aos fiéis durante a celebração do Paixão do Senhor e pode ser levada a qualquer hora aos doentes que não possam participar da celebração. O altar agora fica totalmente despojado, sem cruz, castiçais ou toalha. Na tarde da sexta-feira, pelas 3 horas, a não ser que por razões pastorais aconselha-se horas mais tardias, procede-se à celebração da Paixão do Senhor, que consta de 3 partes: a liturgia da palavra, que é o momento forte, a adoração da cruz e sagrada comunhão. O sacerdote, o diácono, em veste sagrada de cor vermelha, como para a missa, aproximam-se em silêncio do altar, fazem-lhe reverência e prostram-se, ou, se for o caso, ajoelham-se por algum tempo. Todos os outros se ajoelham também. Isto é, a missa assim começa, com essa prostração, ou seja, você deita no chão, quem preside junto com a equipe, e depois já vai para a oração coleta, que é a oração inicial. Na liturgia da palavra nós temos o belíssimo cântico do servo sofredor, que é o cântico de Isaías 52, o quarto cântico, na verdade, porque começou lá em Isaías 42, o Salmo 30, o Senhor me entrega em tuas mãos, espero pela tua salvação. A segunda leitura da carta aos Hebreus, ele é aquele que se oferece como vítima expiatória por cada um de nós, e o conhecido texto do Evangelho de João, que vai narrar a paixão de Cristo de todos os anos. Após a leitura da paixão do Senhor, o sacerdote faz uma breve homilia. Terminada a homilia, os fiéis podem ser convidados a um breve tempo de silêncio. Daí nós vamos ter a oração universal. É aqui onde ela recebe maior característica, porque na missa nossa normal, a oração universal são as preces. Aqui ela ganha uma proporção maior porque são 10 preces feitas pelas todas as necessidades do mundo. Que diz aqui, a liturgia da palavra é encerrada com a oração universal do seguinte modo: o diácono, se houver, ou em sua ausência, o ministro leigo, junto ao ambão, faz o convite que exprime a intenção. Em seguida, todos oram por algum tempo em silêncio. Depois, o sacerdote de pé, junto à cadeira, se for oportuno, ao altar de braços abertos, diz a oração. Durante o tempo todo das orações, os fiéis podem ficar ajoelhados ou em pé. Isto é, gente, são 10 preces que são feitas com uma motivação e uma oração. Reza pelos ateus, reza pelos judeus, reza pela nossa igreja, reza pelos políticos. Quer dizer, é realmente uma oração universal que ela ganha um sentido muito grande. A apresentação da cruz. Terminada a oração universal, faz-se a solene adoração da cruz. Escolha-se das 2 formas propostas a mais conveniente, de acordo às exigências pastorais. A primeira forma, o diácono com os ministros ou outro ministro idôneo dirige-se à sacristia, de onde traz em procissão a cruz coberta com um véu roxo, acompanhado por 2 ministros com velas acesas, caminha pela nave principal da igreja ao centro do presbitério. O sacerdote de pé, diante do altar, virado para a assembleia, recebe a cruz, descobre-lhe um pouco a parte superior e a leva começando a cantar. Eis o lenho da cruz. Aliás, confundi isso. Eis o lenho da cruz. Se ajudado no canto pelo diácono, ou se for preciso,
pelo coro, todos respondem: vinde, adoremos. Terminado o canto, todos se ajoelham e adoram durante um momento em silêncio, enquanto o sacerdote continua de pé com a cruz erguida. Isto é, existe duas formas como pode acontecer a adoração da cruz. Aquela que o sacerdote já está lá na frente e ele ergue, e aquela que ele entra erguendo 3 vezes, também repetindo: eis o lenho da cruz. A segunda forma é essa que eu acabei de colocar para vocês. Em seguida, acompanhado por 2 ministros com velas acesas, o sacerdote ou diácono leva a cruz à entrada do presbitério ou outro lugar conveniente. Ali, ele depõe ou entrega aos ministros, que a seguram. As velas são colocadas à direita ou à esquerda da cruz. Deve-se apresentar a adoração só uma cruz. De vez em quando já vi gente sugerir: por que não bota mais de uma? Pode ser milhares de pessoas na sexta-feira. Ainda assim, o que é sugerido se não der para fazer o rito em que todo mundo? Então vai fazer aquela forma em que o padre apenas ergue, as pessoas fazem a prostração, porque não teria condições pastorais de todo mundo se aproximar ali da cruz, que não é o caso aqui da nossa região. Sempre temos gente e disposição de tempo suficiente para que a gente possa fazer a adoração, o beijo como um rito muito solene. Terminada a lida, vamos ter a Sagrada Comunhão. Sobre o altar, estende-se a toalha e coloca-se o corporal e o missal. O diácono, à falta dele, o próprio sacerdote, com o véu humeral, traz o Santíssimo Sacramento do local da reposição pelo caminho mais curto ao altar, enquanto todos ficam de pé em silêncio. 2 ministros com velas acesas acompanham o Santíssimo Sacramento e colocam os castiçais sobre o altar ou perto dele. Durante a distribuição da comunhão dos fiéis, pode-se entoar um canto apropriado. Terminado a distribuição, o cibor é transportado pelo diácono ou outro ministro idôneo para um lugar preparado fora da igreja ou, se a circunstância o exigir, reposto ao tabernáculo, que é lá o Santíssimo, o Sacrário. A despedida do diácono, na ausência, o próprio sacerdote pode fazer o convite: inclinai-vos para a bênção, porque não é a bênção trinitária, é uma oração de bênção que é feita ali, chama oração sobre o povo. E em silêncio, a gente vai sair, né? Todos retiram-se em silêncio depois da celebração. O altar é desnudado, deixando-se, todavia, sobre ele a cruz com 2 ou 4 castiçais. Dependendo do lugar, na Catedral de Balsa, por exemplo, tem a imagem do Senhor morto. E quem nunca viu se assusta, né? Mas ele é bem grandão. E várias igrejas têm a prática de ficar ali sobre o altar o Senhor morto. E chegamos ao sábado pela manhã. Quem pode ler? É o dia do grande silêncio, dia de retiro. Cristo desce à mansão dos mortos, assume o destino do ser humano. É solidário conosco até o fim. Penetra no abismo da morte para dele sair vitorioso com todos os que esperavam que se abrissem as portas do céu, como ensina o apóstolo Pedro, e abrir um caminho de esperança para todos nós. No Sábado Santo, a igreja permanece junto do sepulcro do Senhor, meditando na sua paixão e morte, bem como na sua descida à mansão dos mortos, e esperando a sua ressurreição em oração e jejum. A igreja se abstém do sacrifício da missa. O altar continua desnudo, até que, depois
da solene vigília ou expectativa noturna da ressurreição, se entregue às alegrias da Páscoa, que na sua plenitude se prolonga por 50 dias. Queridos irmãos e irmãs, ministro da palavra, que tem bastante aqui, essa parte aqui é muito importante entender também. Nós estamos vindo do tríduo pascal, vivenciamos o primeiro momento, Páscoa da ceia, Páscoa da cruz, e, como reza o nosso crer em Deus Pai, depois da morte, Jesus não ressuscita imediatamente. Espera os 3 dias. Enquanto ele não ressuscita, qual é o sentimento da gente? É de luto, é de tristeza, é de vazio, ou de silêncio. Então, ele desce à mansão dos mortos. É isso que nós temos, a celebração do Sábado Santo. O Sábado Santo é o sábado até que o sol se põe, ou seja, o sábado durante o dia. E nós temos como celebração litúrgica prevista para esse dia apenas a liturgia das horas ou o ofício divino das comunidades, que traz uma proposta de cântico salmo para esta celebração. Passado esse momento, aí sim, nós temos, já falei isso aqui, o grande momento esperado. Na verdade, a gente corre todo o tríduo pascal para chegar aqui. Vigília pascal, né? Alguém lê? Deve-se tomar o ponto alto de todo o ano litúrgico, a celebração mais importante da vida do cristão. Pela vigília pascal, os cristãos realizam ritualmente o que na fé vivenciam e passam de todas as vigílias. No dizer de Santo Agostinho, ou no dizer poético de Santo Astério de Amanazélias, noite que não conhece trevas, espantas todo o sono e nos leva a velar com os anjos. Noite pascal, por todo um ano esperada. A vigília pascal introduz as comunidades na celebração do domingo da ressurreição e dos 50 dias do tempo pascal, conforme as palavras do Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Menino, o povo coloca cada melodia e as tradicionais são as melhores. Isso aqui é do primeiro CD, do quarto CD da liturgia do tempo pascal. Continua, Isabel. A celebração desta noite se desenvolve em torno de 4 símbolos, cada um a seu modo de passagem da morte para a vida, fogo e luz que vencem as trevas. O livro do qual lemos as narrativas das intervenções decisivas de Deus na história do povo para libertá-lo. A água pela qual somos salvos, o pão e o vinho repartidos em ação de graças, como sinais da entrega de Jesus ao Pai e da vida nova que não morre com a morte. Segundo a antiquíssima tradição, esta noite é uma vigília em honra do Senhor. Assim, os fiéis, segundo a advertência do Evangelho de Lucas, tendo nas mãos lâmpadas acesas, sejam como quem espera o Senhor, para que, ao voltar, ele os encontre vigilantes e os faça sentar à sua mesa. A vigília desta noite, que é a mais sublime e nobre de todas as solenidades, seja única em cada igreja. Ela se realiza da seguinte maneira: após a celebração da luz, a proclamação da Páscoa, que constitui a primeira parte da vigília,
A Santa Igreja medita as maravilhas que o Senhor Deus realizou desde o início para seu povo que confia em sua palavra e sua promessa. Segunda parte, a liturgia da palavra, até que aí disponha da manhã com os novos membros que renascem do batismo, que é a terceira parte, tanto que tem a previsão da água para quem vai batizar e para quem não vai batizar. Ela é convidada à mesa do Senhor, que o Senhor preparou para o seu povo, o memorial de sua morte e ressurreição, até que ele venha a quarta parte. Toda a vigília pascal seja celebrada durante a noite, até não tem vigília no romper do dia e nem antes do sol se pôr, é noite. De modo que não comece antes do anoitecer e termine sempre antes da aurora do domingo. Mesmo celebrada antes da meia-noite, a missa da vigília é missa pascal do domingo da ressurreição. Isso mesmo, é importante a gente entender o conceito de vigília. Nós temos festa, nós temos solenidades e nós temos memórias. A festa é aquela do dia mesmo. Às vezes eu reclamo muito, por exemplo, o dia do santo. Não é obrigado ter uma novena, mas o dia do santo tem que ter. Em muitas comunidades, se você não tomar cuidado, o dia da festa é o dia mais fraco. Se valoriza os dias que nem é obrigatório ter e relaxa no dia da festa. Não, a festa que é obrigatória. Os outros dias é que são facultativos. Pode ter ou não. Pode fazer uma preparação para o meu aniversário, mas o dia do aniversário é que é o mais importante. Então, a festa ela tem a sua própria força. Já a vigília, ela é mais importante do que a festa. Por quê? Ela vem sempre precedendo o dia da festa, ou seja, é uma festa maior que começa no dia anterior e vai concluir no dia seguinte. Por isso nós temos as duas principais vigílias, que é a pascal e a segunda, a do Natal. Ou seja, celebrações que começam sempre no dia anterior e vai concluir no dia seguinte. A bênção do fogo e preparação do ciro, em lugar conveniente, fora da igreja, prepara-se a fogueira. Estando a assembleia reunida em volta, aproxima-se o sacerdote com os ministros, levando um deles o ciro pascal. Não se traz a cruz processional e vela. O sacerdote saúda a todos, como de costume, e explica brevemente o sentido da vigília noturna. Em lugar conveniente, fora da igreja, prepara-se... Aqui já foi. Após o rito da bênção do fogo e preparação do ciro, inicia-se a procissão. Estando o ciro aceso, um dos ministros pega carvão ardente do fogo e põe no turíbulo. O sacerdote, como de costume, coloca o incenso. O diácono, na falta dele, outra pessoa idônea, recebe o ministro, o ciro pascal, e organiza a procissão. O turefário, com o turíbulo aceso, vai à frente do diácono ou outra pessoa que leva o ciro pascal. Segue-se o sacerdote com os ministros e o povo, todos com velas ainda não acesas nas mãos. Ou seja, as velas, elas vão acendendo gradativamente. Às vezes a gente pensa que tem que acender todas para poder, não. Começa a acender, e se for possível, de maneira que a procissão começa e somente dentro da igreja que tudo se completa. Em seguida, o diácono coloca o ciro pascal no grande candelabro preparado junto ao ambão ou no centro do presbitério. E acende-se as luzes da igreja, exceto as velas do altar, onde pode fazer isso, né? Contudo, sugere-se que sejam acesas apenas algumas luzes para a liturgia da palavra e a totalidade delas vai ser lá no Glória. Por quê? Nós estamos com 40 dias sem cantar o Glória, né? Houve uma pequena exceção na liturgia da quinta-feira, mas o Glória mesmo que nós estamos com saudade, a gente vai recuperar aqui dentro da vigília pascal. Depois a gente tem a proclamação da Páscoa. Após colocar o ciro em seu lugar, previamente preparado e ornado, proclama-se a Páscoa do ambão, estando todo de pé e com as velas acesas nas mãos. Nesta vigília, mãe de todas as vigílias, como diz Santo Agostinho, propõe-se 9 leituras. 7 do Antigo Testamento, começa 2 do Gênesis, e depois vem o Êxodo, os profetas, e 2 do Novo Testamento. Sempre vai ter uma carta de São Paulo,
geralmente aos romanos ou aos coríntios, o evangelho. Todas elas devem ser proclamadas, onde for possível, para salvaguardar a índole da vigília que exige uma duração prolongada. Houve um tempo que se fazia muito esses recortes. Eu acho que era um prejuízo, é falta de espiritualidade e incoerência, sabe? A vigília ela deve ser realmente completa e a gente só alcança o seu sentido se a gente organizar completa, inclusive com salmos cantados e tudo mais. Realmente é uma noite santa. Por graves razões de ordem pastoral, pode-se diminuir o número de leituras do Antigo Testamento, tendo-se, porém, em conta que a leitura da palavra de Deus é parte fundamental dessa vigília pascal. Leia-se pelo menos 3 leituras do Antigo Testamento, a saber, da lei e dos profetas, e cantem-se respectivos salmos responsoriais. A leitura do capítulo 14, que é a que vai fazer a narrativa da travessia, não deve ser omitida nunca. Apagadas as velas, sentam-se todos. Depois da última leitura, com salmo e sua oração, acende-se as velas do altar e o sacerdote entoa o hino Glória a Deus nas alturas, que todos cantam, enquanto se tocam os sinos, segundo o costume do lugar. Terminado o hino, o sacerdote diz a coleta, como de costume, o leitor proclama a leitura. Ou seja, já se leu tanto que a gente pensa que já acabou. Não. Interrompe ali o Glória e depois, como de praxe, é a leitura do Novo Testamento. Terminada a epístola, todos se levantam e o sacerdote entoa 3 vezes solenemente o Aleluia, levando gradativamente a voz e todos repetem. Em seguida, o salmista ou o cantor profere o Salmo 117, Aleluia, 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 ao qual o povo responde com Aleluia. O sacerdote, como de costume, põe o incenso e abençoa o diácono. Ao evangelho não se levam velas, mas só incenso. Após o evangelho, faz-se a homilia, embora breve, não deve ser omitida, porque afinal já está uma liturgia grandiosa, mesmo assim, a homilia nunca é omitida dentro da liturgia. Após a homilia, procede-se a liturgia batismal. O sacerdote e os ministros dirigem-se ao batistério, se este pode ser visto pelos fiéis. Caso contrário, coloca-se o recipiente com água no próprio presbitério. Se houver batismo, chama-se os catecúmenos, que são apresentados pelos padrinhos à igreja reunida. Se houver crianças, serão apresentadas pelos pais e padrinhos. Ou seja, porque no catecumenato, o previsto, eles terem sido apresentados durante a quaresma para que possam ser batizados nesta noite da vigília. O Papa sempre realiza, quando tem condições, né, as coisas que ele vai fazer esse ano, os batizados nesse dia. Depois nós temos a ladainha de todos os santos, a bênção da água, a renovação das promessas do batismo. E depois, o último ponto aqui da nossa formação sobre o Círio Pascal. O Círio é a magna vela que ocupará um lugar de destaque ao lado direito do presbitério para a entrada do templo, entre o altar e o ambão. Ele é o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Sua chama é retirada do fogo abençoado, lá da fogueira, no meio da noite silenciosa do Sábado Santo. Uma vez que o pavio é aceso, seu fogo se torna imagem de Jesus Cristo que diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Muitas vezes a gente corre o risco de chegar numa comunidade, mesmo tendo recebido o trido nessa ocasião, e chegar lá, o trido não está aceso. Depois desse dia, quais são os momentos que o trido fica aceso, gente? Todos os sacramentos. Se tiver crisma, se tiver batismo, a missa não. Depois dos 50 dias, né? Assim como no dia da festa do padroeiro. Então, gente, nós fizemos essa visita, tentei ser claro, mas também corremos um pouco. O que é importante aqui? A gente ir com o coração aberto espiritualmente para vivenciar.
não se trata de uma formação técnica litúrgica, até porque nós estamos aqui num espaço virtual, mas antecipar a nós que fizemos este passeio. Com certeza todos têm acesso à liturgia, panfletos, de maneira que a gente reze e faça do Tríduo Pascal o maior retiro da nossa vida. Muito obrigado a todos que puderam estar aqui, participar com a gente. Alguém tem alguma pergunta, alguma contribuição, alguma palavra? Eu só quero dizer, padre, que você sempre nos ensinando, né, nos catequizando, e é muito bom para a nossa formação, para o nosso crescimento cristão. Então, como pessoa, como católica, como ser humano, nos ajuda muito. Então, assim, foi uma formação, eu achei até rápida mesmo. Foi tão boa, você foi tão sucinto como sempre, né? Mas sempre usando sábias palavras. Então, assim, eu quero realmente agradecê-lo. Obrigado. É, padrinho. Olha, tudo bom, Catarina? Por onde está você? Tô bem. Muito bem, a Catarina de Feira Nova, minha gente. Feira Nova. É. Gente, pois então temos outros compromissos já já. Só dizer muito obrigado. Se alguém quiser o material, eu posso estar tranquilamente disponibilizando, tá bom? Parabéns de coração a todos, muito obrigado. Vou fazer uma foto aqui. Ninguém está com suas câmeras abertas, mas Ah, eu vou ligar a minha, não estou muito bem, vai não. Vou lá, deitar aqui. vai lá. Cadê? Quem tem coragem de abrir suas câmeras? Um, dois. Deixa eu ver aqui se eu organizo direito esse negócio. Ver aqui. Organizar até tá aqui. Ah, tá certo. Um, dois, três, já. Só um instante. Houve uma falha aqui. Ah, menina. Ah, sim. Valeu, minha gente. Obrigado. Ótima tarde. Ótimo.